Olá, alunos do segundo ano, meu nome é Karine, então eu sou a professora de desenvolvimento web. Então aqui eu vou fazer uma breve apresentação dessa matéria, começando com o conteúdo de introdução à internet, o que seria a internet antes da gente pensar em desenvolver algo para a internet ou para a web, né? Então, antigamente, a internet era referenciada pela sigla www, tá? Então, seria uma rede de alcance mundial, né? Hoje em dia, falamos apenas web ou net, né? Então, está na net. Então, vamos aí, o material é de introdução, tem lá um texto para vocês fazerem uma verificação, estudar um pouquinho. Qualquer dúvida sobre esses termos, por favor, mande mensagem. Então, aqui ele conta uma história, está falando de como surgiu, né? Então, os termos, navegar na internet, surfar, né? Então, que começou com Tim Berners-Lee. Então, ele construiu o Enquiry. Então, aí o primeiro equipamento. Então, se vocês forem ver a história da internet, na verdade ela surgiu para comunicação entre países, para trocar informações, e depois é que eles liberaram uma parte dela para comunicação entre pessoas, era mais para exército, né? Então eles que tinham acesso a essa internet, a essa comunicação, depois eles liberaram uma parte para a gente. Tanto que vocês devem saber que existe uma darknet, seria uma parte obscura, que não são todos que têm acesso, que conseguem entrar nessa parte da internet. Então aqui eu coloquei toda uma parte de introdução, falando do Tim Berners-Lee, que ele escreveu a proposta para gerenciar essa informação, que ele descreveu um sistema de informação elaborado, ele teve ajuda, né, de Robert Caidial. Então, esses nomes estrangeiros são complicados de pronunciar. Então, os computadores, isso evoluiu junto com os computadores, né? Então, aqui ele cita um da Nextcube. E aí continua, né, o nosso material, falando de Tim Berners-Lee, das datas importantes. Não se preocupe que eu não vou pedir essas datas para vocês. Tá? Então, um conceito básico na internet seria esse hipertexto. Tá? Então, essa ligação que faz os links funcionarem. Então, por exemplo, a gente pega um navegador da internet, independente de ser o Google ou qualquer outro, e faz uma pesquisa de um termo, e ele retorna para a gente vários links, que na teoria são chamados de hipertextos. Então, o link referencia naquela página vários hipertextos e nós podemos acessar várias informações diferentes escolhendo um desses links. Então, surgiu aí e é a base dessa nossa internet ainda. Então, aqui ele fala dos projetos, o nome dos projetos, então eu não vou pedir esses dados, é mais para vocês se ambientarem com essa informação antes da gente pensar em produzir algo para a net, pensar em conhecer um pouco da história dessa net. Então, aqui ele fala de URI, que seria esse sistema de referenciar, né, um sistema único para referenciar esses recursos. O URL, que seria o link, né, para alguns desses hipertextos. Então, aqui acho que ficou uma palavra emendada, né? Então, sistemas anteriores diferenciavam-se da web em alguns aspectos. Então, ficou tudo emendado ali. Depois eu vou arrumar para vocês no material, mas para quem pegou impresso, né, já foi. Então, na próxima eu vou revisar mais esse texto. Então, aqui a hiperligação. Vamos ver aqui o que mais que ele fala. Ele fala do conceito de servidor web e de navegador, né? Então, que essa internet, para ela disparar as informações, precisa de um servidor. O que seria um servidor? Então, para quem não lembra do ano passado, que vocês devem ter visto isso, né? Então, seria um equipamento que vai concentrar, ele tem que ficar ligado 24 horas, né? Porque se desligar ele não tem a transmissão da informação que ele fornece. Então, ele vai ser a base para, por exemplo, divulgar um material. Então, vamos dizer assim, a Secretaria de Educação
ela tem lá a página dela, então ela tem um servidor, ela tem um banco de dados que está dentro desse servidor. Esse servidor tem que ficar ligado 24 horas, tá? Para fornecer as informações. Se acabar a luz lá, acaba com o acesso a esse servidor. Então aqui ele fala de sistemas anteriores, como o HyperCard da www, não era um software do proprietário, né? Então aí ele fala que a criação desses sistemas e extensões requer licenciamento. Então, não sei se vocês sabem que para a web a gente precisa pagar, hospedar em algum local essas informações, essas páginas, e precisa de um registro desses endereços. Então, tem uma regra para criar esses endereços, essas extensões .com.br, só .com sem o BR. Então, esse BR seria do local, então BR de Brasil. Se fosse de outro país, mudaria essas duas letras do final da nomenclatura do endereço de uma página na web, por exemplo. E elas requerem um registro. Então, se você não paga para essa página, tem alguns locais que funcionam e fornecem um acesso, vamos dizer assim, meio que gratuito, né? Mas para o endereço, normalmente eles cobram e todo ano tem que renovar, ou a cada período você tem que renovar esse registro, senão você perde o direito a usar aquele endereço. Então, aqui ele fala que em abril anunciou-se a www seria livre para todos. Então, em abril de 93 é que distribuiu isso sem custo para todo mundo ter acesso. E aí ele fala dos navegadores antigos, né? O Viola www, que era baseado no HyperCard. E aí que começam os outros navegadores da internet. O que seria um navegador da internet? Então, seria um aplicativo que vai gerenciar os recursos para a gente poder acessar essa www, essa internet, essa web, para visualizar imagens ou vídeos, né? Então, ele fala aqui que o primeiro desenvolvido foi por Tim Berners-Lee, pela plataforma Next, e eu não vou conseguir pronunciar porque são siglas, né? Siglas em 1990, tá? Então, eles fizeram pessoas fizeram outros navegadores. Então, aqui ele fala do Payway, ele fala de um Mosaico, ou Mosaic, né? E aí tem outros, Netscape, aí vão aparecendo Mozilla, Internet, que daí surgiu o Microsoft, né? Internet Explorer, todos esses vieram na sequência. Então, aqui eu tenho já para vocês os tipos de navegadores, né? Então, Internet Explorer, com as versões mais novas do Windows, ele foi substituído pelo Edge, então seria da Microsoft. Então, aqui eu tenho falando sobre ele, né? E aí depois o atual, o Edge, que está nas versões do Windows 10 e do Xbox. E para iOS, o que aconteceu, né? Tem alguns iOS que são baseados em Windows, que têm o acesso, e aí tem alguns navegadores desses, né? Então, aí no Linux também a gente tem os navegadores, eles usam também alguns gratuitos, né? Então, open source que eles falam, né? Então, são derivados. O mais usado seria o Firefox Mozilla, né? Mas de uns tempos para cá ele decaiu e o Chrome passou a perna nele, né? Então, o Firefox da Mozilla, o Chrome é do Google, que agora está sendo um dos mais usados, porque ele vem pré-instalado nos aplicativos Android, né? Também funciona para Linux, Mac, iOS e Android. Aí vamos apresentar o Safari, que é da Apple, né? Então, para quem usa a plataforma Apple, os aparelhos da Apple ou os computadores da Apple. Temos também o Opera, desenvolvido pela companhia que também tinha esse nome. Também funcionava no Windows, no Mac, no Linux, mas usava o Blink aí de base, né? Não o Google, né? Aí nós temos aqui embaixo um texto falando um pouquinho do Chrome, que o Chrome seria um pouquinho melhor, porque ele é o mais usado, né?
porque ele está sendo distribuído na Google, ele já vem pré-instalado em alguns aplicativos, e aí nós vamos falar um pouquinho dos navegadores que vêm para o Android ou para o Linux. Então tem esse aqui, ó, DuckDuckGo, que também é bem interessante. Se vocês fizerem teste de busca, ele dá informações diferentes do que o Google. Para quem tem aparelhos celulares Android, né, ou computadores, também tem um navegador Samsung Internet, né? E temos outros, né? Então, Vivaldi, criado pelo ex-desenvolvedor do Opera, que também tem uma versão para Android. E seria isso por enquanto. Tem outros, mas os mais que nós vamos mais usar seriam esses. Então, vou apresentar para vocês aqui um pouquinho do que veio no questionário. Então, tá aqui o questionário. Tá? Então, o segundo questionário do primeiro bimestre, né, do segundo material. Então, o segundo que foi estudado, a internet é. Então, vocês vão marcar a opção correta sobre a internet. Se não tiver nenhuma correta, marquem essa, tá? A outra questão pergunta sobre o principal responsável pela criação da internet. Qual seria ele? Marquem a opção. A outra questão que nós temos aqui é uma questão parecida com aquela que eu mostrei para vocês em engenharia de software, né? Então, aqui é um relacione as colunas, relacione os principais softwares navegadores da internet com o seu produtor. Então, aqui eu tenho na linha e ali eu tenho as colunas. Se vocês movimentarem, se estiverem no celular, vocês poderão ver as outras opções. Então, cada linha só tem um correspondente na coluna. Então, por isso, nós não vamos ter muitas questões sobre desenvolvimento web por enquanto. Tá? Então, qualquer dúvida, mandem mensagem, né? Deixem um comentário no vídeo ou coloquem um comentário no Google Sala de Aula. Tá? Até mais, pessoal!